Que o Altíssimo possa te abençoar de forma poderosa. Seja bem-vindo ao canal Palavra de Vida, um canal que foi criado com a missão de levar a palavra de Deus ao maior número possível de pessoas. Nesse dia de hoje, eu gostaria de chamar sua atenção para a história do filho pródigo. Nós vamos observar aqui que mesmo diante de uma decisão errada do filho, o pai jamais o desprezou. E mesmo com a saída dele, o pai sempre aguardou o seu retorno. E nós vamos observar essa história para que venhamos refletir o amor de Deus para com o ser humano. Acompanha comigo essa história que está escrita no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. Vamos ler esse texto. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Nós observamos aqui que chegou um determinado momento que o filho mais moço decidiu sair da presença do pai. E o pai respeitou a opinião dele, a decisão dele. Assim como o Criador, ele também respeita as nossas decisões. Quantas foram as vezes que nós tomamos atitudes que o próprio Criador reprovava, mas ele respeitou a nossa opinião, a nossa decisão. E muitas das vezes as decisões que nós tomamos nos levaram a caminhos que nós acabamos colhendo ali muito sofrimento. Nós passamos por situações que nos causaram tristezas, angústias, mas foram as nossas escolhas, foram as nossas decisões. E o que me chama a atenção nessa mensagem não é apenas os erros do jovem, não é apenas as atitudes erradas daquele jovem, mas é exatamente quando ele estava em uma terra estranha, em um lugar desconhecido, e ali ele gastou todos os seus bens e veio uma grande fome, uma grande crise naquela cidade, e ele já não tinha mais nada para se manter. Então ali caiu a ficha, porque ele se deparou com a situação que nem os empregados do pai dele passou ou passava. Ele chegou ao momento de desejar comer da comida dos porcos e não podia. Olha que situação terrível. Então foi ali, naquela situação horrível, que ele se lembrou que tinha um pai, que ele se lembrou que tinha alguém que com certeza não iria virar as costas para ele,
naquele momento que ele tanto precisava. Então ele disse com todas as palavras: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou lá e vou falar para ele assim: ô pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados. E ele então se levantou e foi até o pai. E quando ele então vai se achegando próximo ao pai e o pai o avistou, o pai foi correndo, o abraçou e beijou e colocou logo uma sandália nos pés dele, já colocou um anel no seu dedo, pediu para que matasse ali um novilho e fizesse uma grande festa em homenagem ao retorno do filho. E quando o filho estava falando aquelas palavras: ó pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, e o pai, na mesma hora que estava ouvindo ali o filho, já estava falando para o servo: ó, faça isso, faça aquilo. Por quê? O pai não queria saber naquele momento dos erros do filho. O pai só queria saber que o filho tinha retornado para casa. É igual você que está aí agora acompanhando esse vídeo. Muitas das vezes você fica achando que o Pai, o Criador, Deus, não vai perdoar os seus pecados. De repente você olha para a sua vida e fala assim: olha, eu não sou digno de estar na presença de Deus. Eu não sou digno nem de fazer uma oração. Quantas são as pessoas que acompanham os vídeos que eu coloco aqui no YouTube e ela fala assim: ó, o pastor pediu para mim fazer uma oração junto com ele, mas eu não vou orar porque Deus não vai me ouvir. Eu tenho feito tantas coisas erradas que Deus não vai me ouvir. Se engana quem pensa assim, porque quando há o arrependimento, Deus ele libera o perdão para aquela pessoa. Não importa quais são os seus erros, não importa a gravidade dos seus pecados. O que importa é se há o arrependimento da sua parte. Então, nós observamos nessa passagem bíblica que o pai o abraçou com alegria, o pai o beijou, o pai demonstrou ali amor, carinho, o pai demonstrou uma alegria imensa com o retorno do filho. É igual você que está aí agora acompanhando esse vídeo. De repente, como esse jovem, esse filho pródigo, como ele sofreu na terra distante, de repente, até o dia de hoje, você também tem sofrido. De repente, quando você olha para a sua vida, você fala assim: meu Deus, eu não aguento mais sofrer. Talvez até as pessoas da sua família que deveriam te apoiar, talvez não estão te apoiando ou não te apoiaram no momento que você mais precisou. Quantas são as pessoas que diante de uma situação difícil procurou um familiar e relatou os seus problemas e o familiar fez pouco caso daquela situação. E ela então se viu sozinha naquele problema, naquela situação difícil que estava vivendo. Mas eu digo para você que está aí agora acompanhando esse vídeo, você homem, você mulher, você jovem, Deus, Ele está de braços abertos, aguardando o seu retorno à presença dEle. E de repente você está aí se perguntando: mas para mim estar na presença de Deus, ou para mim voltar à presença de Deus, eu tenho que aguardar, ir até um templo religioso, até um templo, para mim lá no templo fazer uma oração? Eu digo para você que não precisa você esperar ir até o templo. Aí aonde você está agora, você pode se voltar para Deus. Você pode, aí onde você está acompanhando essa mensagem, se voltar para o Pai, porque Ele está de braços abertos te aguardando. É só você aproveitar essa oportunidade e falar para Ele: ó meu Deus, eu estou aqui decidido a mudar. Eu estou decidido a recomeçar. Eu sei que eu errei. Eu reconheço os meus erros. Eu reconheço as minhas falhas. Mas eu quero mudar a partir de hoje. E eu tenho certeza que Ele vai abraçar você, assim como o pai abraçou o filho que retornou ao lar. Eu tenho certeza que Ele vai fazer com que a sua vida, a partir deste momento, venha se tornar diferente. Porque o pai se alegra com o retorno do filho. Inclusive,
eu gostaria de fazer uma oração por você agora. E eu não gostaria de orar sozinho. Eu gostaria que você reagisse como o filho pródigo. Você também usasse as suas palavras para falar com o Pai. Porque nesse momento, o Pai está pronto para ouvir as suas palavras. E eu tenho certeza que haverá um regozijo, haverá uma festividade, porque você está retornando à presença do Pai. E se você é aquela pessoa que diz assim, olha, graças a Ele, eu estou firme até hoje. Então, eu tenho certeza que essa oração vai servir para fortalecer você, para fortalecer a sua fé. Mas se você, nesse momento, se encontra como o filho pródigo estava, se você se encontra cansado de sofrer, se você está aí agora e você se sente aquela pessoa rejeitada por quem deveria estender as mãos para você, eu digo com toda certeza, o Pai está te aguardando de braços abertos. Tá certo? Nós vamos orar, nós vamos falar com o Pai e eu tenho certeza que aí onde você está, você vai receber o abraço do Pai. Você vai sentir um conforto na tua alma, uma paz que nem você mesmo conseguirá explicar. Então, feche os seus olhos aí agora. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Pai. É momento de oração. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, neste momento, eu oro em favor dessas pessoas que estão participando desta mensagem de fé. Eu oro em favor deste homem que, por conta dos problemas que ele está enfrentando, ele se encontra fraco, ele se encontra cansado. Eu oro em favor desta mulher que talvez foi rejeitada pelos familiares, foi rejeitada em um relacionamento. Essa pessoa se encontra abatida, triste. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha ao encontro dessas pessoas para fortalecer, para renovar. Venha ao encontro dessas pessoas para dar o abraço que esta mulher, que este homem tanto deseja e até hoje não recebeu, meu Pai. De repente, essa pessoa se encontra se sentindo desprezada até pelos familiares. Eu peço que o Senhor venha acolher a todas essas pessoas, que em o nome do Senhor Jesus, este homem seja fortalecido, esta mulher seja fortalecida, que haja o avivamento. Em o nome do Senhor Jesus, seja abraçado por Deus aí agora. Receba a paz no teu coração, receba forças, que a presença de Deus te envolva neste momento. Em o nome do Senhor Jesus, é perdoado os seus pecados, os seus erros, as suas falhas. Que haja no teu coração a alegria da salvação a partir deste momento. E a partir de hoje, em o nome do Senhor Jesus, você não deve mais se sentir condenada, condenado. Você já não deve mais se sentir desprezado, porque o Pai, Ele estava e continua de braços abertos para todos. Jamais Ele vai desprezar o filho, ainda mais quando esse filho se mostra arrependido. Então, em nome do Senhor Jesus, seja abençoado você e a sua família. Que a bênção do Altíssimo te alcance a partir de agora. E se você crê nestas palavras, diga que assim seja na minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Muito bem, nós
fizemos essa oração e eu gostaria que você mantivesse a fé dentro de você. Lembre-se da história que nós acabamos de ler, esse texto sagrado, que o filho, por mais que ele tenha se afastado da presença do pai por um tempo, o pai sempre estava à sua espera, aguardando o seu retorno. E quando esse retorno aconteceu, o pai não jogou na cara dele de maneira alguma as coisas que ele havia feito. Assim também é Deus. Ele jamais vai jogar no teu rosto os seus erros. Pelo contrário, ele abraça você com carinho. Ele se alegra com o seu retorno à presença dele. Tá certo? Então, eu gostaria que você tivesse uma semana abençoada, porque a partir de hoje, você não vai caminhar mais sozinho ou sozinha. Você vai caminhar com a presença do Pai ao seu lado. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui agora na opção inscrever-se e todas as vezes que eu postar uma mensagem de fé aqui no canal, você vai estar recebendo no seu aparelho. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Vamos em frente, porque já deu tudo certo. É tarde, não sai da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar.